gravando assim já. Uhum. Agora vou ficar em silêncio. Ok. Ao amanhecer, percebemos como o Pampa é enorme e ancestral. Vê-se sua perturbadora horizontalidade. Neste ilimitado verde, confundem-se os pontos de referência. Há uma poderosa quietude neste chão, uma força em potência, fecunda e muda. É possível sentir o volume e o peso das ondulantes coxilhas. As avestruzes correm ao longe, e os capões de mato acompanham as sinuosidades dos rios. O infinito e o campo misturam-se em meio à neblina do inverno. Tudo no Pampa pertence a outra era. As grandes árvores copadas repetem os formatos umas das outras. Tudo é muito antigo, e as aves voam a grande altura. Nas horas melancólicas, em que o sol inclina-se sobre o Pampa, é como se olhássemos o mundo desde a outra vida. É possível escutar o caminhar macio dos lobos-guarás em seus hábitos crepusculares. As corujas, com suas asas silenciosas, saem dos ocos das árvores. Os bichinhos mais humildes arriscam-se para fora de suas tocas. A majestosa noite desce sobre o Pampa. Surge a torrente luminosa da Via Láctea. Ao alto reluz a estrela Antares com seu brilho vermelho e quieto. Se apurarmos os ouvidos, escutaremos a música celeste, privilégio de quem se perde na geografia do Pampa. O Pampa ele não é só essa região geográfica. Ela é também o Pampa também é uma alma, também é uma metáfora. O Pampa também é um lugar que a mim me lembra sempre o passado. O Pampa não me lembra o presente. Se eu estou no Pampa e piso no Pampa, estou de pé no Pampa, eu não estou no meu ano, no ano que eu estou vivendo aquilo.
Eu estou no Rio Grande heróico lá do século XVIII, do século XIX, da Revolução Farroupilha, tá? Das grandes batalhas que ocorreram com os castelhanos. Então o Pampa ele é algo tão poderoso dentro de mim que quando eu estou viajando, estou no exterior, eu não sinto saudades da minha casa em Porto Alegre, não. Eu sinto saudades do Pampa, onde eu nunca vivi. O Pampa é um lugar que todo mundo devia conhecer, sem pressa. Conhecer com calma, com paciência e especialmente estando disposto a fruir horas lentas e perdidas na contemplação daquele espaço aberto, daquela horizontalidade, daqueles pios, o pio do quero-quero, que é algo muito evocativo e muito bonito. Eu acho que o Assis Brasil, até pelo nome, ele tem a cara do nosso Pampa. Pela obra, ele focalizou muito na obra dele, o Pampa Gaúcho. O gaúcho é uma pessoa forjada na dureza, é uma pessoa forjada no vento, é uma pessoa forjada no olhar distante. O Pampa é um lugar que te permite olhar longe. Então o gaúcho é acostumado a olhar longe, ele tem o olho meio fechado assim, porque ele não está vendo nada que está acontecendo aqui perto. Ele está vendo lá longe. Eu colocaria, digamos assim, com meus avós lá do século XIX, que são essa, Flaubert, Balzac. Fundamentalmente aí esses três, né, são os meus três, uma geração mais antiga, os meus antepassados, né, mais remotos. Mas essa é uma genealogia que a gente está continuamente transformando. Então eu colocaria lá, né? Vamos colocar também Machado de Assis aí nessa história, especialmente pela contenção machadiana. E eu tenho depois pais mais diretos, né? Como o caso de Beltrán Dourado, né? O caso de Antônio Calado, né? O caso de um Dalton Trevisan, cuja economia chega a ser assustadora, né? A economia narrativa. Bom, e aí eu tenho também os meus irmãos aí, né? Que a gente poderia colocar aí o Milton Atum, por exemplo, né? O Pascal Quignard lá na França, né? Que são autores, digamos assim, da minha geração, com quem eu gosto de dialogar literariamente, né? Estabelecer pontos de contato, e porque são, né, autores que em certa medida eles têm essa contenção que eu espero tanto nos romances e que eu procuro fazer também. Bom, aí chegam os filhos, né, que são meus ex-alunos de oficina literária e com os quais a gente aprende muito também, né? Aprende realmente muito, porque na medida em que eu vou trabalhando a contenção com eles, eu também vou trabalhando a minha.
muitas lembranças assim? Muitas. No retábulo, o meu nome, Luiz Antônio, a minha mãe me deu porque tem aquela imagem de São Luís Gonzaga, e aquela representação é uma pintura, e ao lado tem de Santo Antônio. Então a minha mãe me deu esse nome por causa disso, do São Luís, que está no canto lá, e do Santo Antônio. E por isso me impressionavam muito. Eu tinha uma ideia de que, quem sabe um dia eu iria virar santo e ia acabar no altar, se meu nome já estava ali. Nesse coro alto ficavam músicos que tocavam um harmônio, né? Tinha um harmônio que corresponde ao órgão, digamos assim, né? Um harmônio de folhas, né? E havia 2 violinistas que eram pessoas aqui da comunidade. E era muito bonito ouvir aquilo, né? Então, eu ouvia o coro lá em cima, o coro alto, e a imagem de Santa Cecília, padroeira da música. Eu dizia, bom, aqui é um lugar realmente importante, né, na minha vida. Então, as lembranças da Igreja Matriz de Santo Antônio, eu diria assim que estão muito preservadas, e eu fico contente até que não tenha sido muito alterada. É quase do meu tempo esse carro. Saindo da igreja, prefeitura, o trajetozinho que eu ia para minha casa. A casa onde eu vivi, hoje está, a primeira casa está muito alterada. Aqui onde está esse magazine, era esta a casa. O meu quarto tinha uma janela, aqui onde está essa vitrine, era o meu quarto. Do outro lado, havia a porta no meio, do outro lado era o gabinete do meu pai. Então, essa minha visão infantil, deitado na cama, eu via isso. Já havia esse telhado. Aquelas 2 pequenas janelas ao fundo da igreja eram abertas. Tinha apenas algumas grades. E eu fico realmente encantado de ver que isso não mudou rigorosamente nada. Digamos que o telhado está na mesma posição, então a minha perspectiva era essa, né? Olha, esse aí eu estou conhecendo. Oh, rapaz! Como é que vai? Oh, Aí, amigo, tudo bem? Rock Schwerter. Rock Schwerter, claro. Então, Felicidade de se encontrar na nossa velha estrela, né? Fazendo aqui um Douglas Machado, nosso cineasta, está fazendo um filme, digamos, sobre minha vida e obra. Tá. Então, Não é tão novo. Hã? Tão novo fazer. Bom, mas o que você vai fazer, né? Então, né, justamente eu estava dizendo que essa era a minha perspectiva de noite. E eu fiquei contente por ver que isso aí Ainda está no tá mesmo lugar. preservado. Aqui havia esse mesmo telhado, Sim. só que era um telhado de telha portuguesa, daquela sim, que o telhado foi mudado. Mas na mesma altura. Aqui era a fábrica do relógio. Né? Isso mesmo. Meu avô, né? Sim, exatamente, que tinha relojaria na esquina. Isso. Então, me lembro disso tudo. E depois nós mudamos. Mudamos para um apartamento, digamos assim, que era a parte de cima. O que está com a janela aberta. Está com a janela aberta, isso mesmo. Né? Eu sempre tive os melhores quartos de onde nós moramos. Meus pais sempre me davam o melhor quarto da casa. Então eu ficava na janela, né? Eu era o menino da janela, dali eu via o mundo, né? E observava, quem sabe, né, tenha sido por aí que começou essa minha coisa da observação.
Fotografias. Sessão Nostalgia. Depois tudo isso aqui vai para um álbum, mas como eu continuo recebendo fotografias, eu estou esperando de ter o lugar certo, né, de ter todas elas, para poder organizar isso um pouquinho melhor. Aqui uma tia-avó, Antonieta, essa eu cheguei a conhecer, meu tio-avô, eu conheci bem velhinha, mas uma velhinha muito bonita, muito bonita. Olha, no meio disso aqui está a lembrança da minha primeira e solene comunhão, realizada na Igreja Matriz de Santo Antônio, Estrela, 16 de novembro de 1952, quando ninguém era nascido ainda. Isso é do tempo em que os bichos falavam. Tem alguma coisa aqui que meu pai aparece quando estava fazendo serviço militar. Normalmente ele era um homem muito sério. No meio disso, essa foto eu gosto muito. Por incrível que pareça, esse sou eu mesmo. Aqui está a Varesca. Acho uma das fotos mais bonitas. E que época essa foto? Essa é da década de 70 do século XX. Bom, aqui eu tenho da minha mãe. É uma foto da minha mãe. Era muito bonita, né? Do fotógrafo Ávila. Isto aqui é da década de 36 mais precisamente. 5 de dezembro de 1936. Era uma mulher bem bonita mesmo. Com um penteado da época, né? Mas tirado por um fotógrafo de Porto Alegre que era muito famoso. O Ávila. Bom, aqui está minha mãe e aqui estou eu, com esse olhar espantado para o mundo. Estou bastante assustado. Mas era uma linda criança. Qualidade que não se manteve no adulto. Meu pai sorridente. Meu pai era um homem muito tímido e muito silencioso. Aqui é uma foto de exceção, em que ele está rindo mesmo. Depois, minha mãe, Glaci, com meu irmão mais velho, o Gilberto. Pode-se ver que ela tinha traços muito bonitos, a minha mãe. Essa aqui era uma foto clássica que tirava em todos os colégios, quando eu estudei no Colégio Cristo Rei. Eu estava no primeiro ano do ginásio, um sorriso muito cândido, digamos assim, né? Aqui a Nossa Senhora, o Globo. Isso aqui em 1957. Eu estou tocando um violino que alguém me deu. Alguém me deu de aniversário. Era um violino pequeno, né? Vira só um pouquinho mais para cá. Isso, tá. Perfeito. É um violino pequeno. Aqui está minha mãe, aqui estão as amigas dela e 2 crianças, filhas dessa senhora aqui. É em frente à minha casa de Estrela, exatamente em frente. Sim, aqui tem uma outra foto em que eu apareço melhor. Eu estou na segunda estante dos violoncelos. Então aqui está o meu professor de violoncelo, que é o Roberto Bastos André. E aqui a segunda violoncelista era uma moça uruguaia, e aqui eu estou. E aqui eu estou tocando. Aqui é uma foto em que eu estou com o coral da Igreja da Matriz de Santo Antônio em Porto Alegre, que era a paróquia que eu pertencia. Então, meus digamos, colegas do coral, todos estão vivos. Estou aqui, né? É difícil, tem que ter sempre uma identificação para saber onde é que eu ando, porque de fato eu mudei muito. E estou aqui bem alegre. Na época eu tinha cabelo, e os cabelos eram pretos. Bom, eu acho que é tudo. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada para mostrar.
É bom ver. Eu às vezes me deixa um pouco para baixo, mas depende do momento em que a gente vê, né? Porque o passado não é o passado, puro e simples, né? O passado é o que nós lembramos dele. Nossa vida é feita de lembranças, né? A gente, por mais que a gente queira outro tipo de coisa, quer dizer, digamos assim, de demarcação do tempo, a nossa vida não é de agora, não é agora nem é o futuro, são as lembranças. São as lembranças. 6:15. Padre Ramiro começa a demorar-se. Não é do hábito. Sempre se apresenta às 6. Bernardo vai até a nave. André terminou de arranjar as flores e volta para a sacristia para vestir-se. Ninguém ainda chegou. Hoje terão mais um ofício sem fiéis, como tem sido nos últimos dias, quando o inverno apresentou-se. Uma fraca luz começa a espreitar pelas altas janelas, iluminando o disco escrito no arco da Capela Mor. Tota pulcra es Maria, Immacula originalis non es in terra. Toda bela és Maria, e a mancha original não existe em ti. Belo e fácil de ser dito, mas qual a mulher desse mundo que não traz mancha nenhuma? Qual aquela que pode dizer que é totalmente pura? Aqui nós vemos que Luiz Antônio, com muita sobriedade, aliás, com muita, digamos, economia de palavras, ele descreve uma cena religiosa, e chega a sugerir, essa é a força dele, chega a sugerir o ambiente em que vivem aqueles sacerdotes. E claro, como ele pessoalmente conhece também as igrejas por dentro, ele já frequentou, então o Luiz Antônio é capaz também de acrescentar ao seu texto alguma coisa, por exemplo, aparentemente exótica, que não é, por exemplo, esse dístico latino. Por quê? Porque a língua latina nos faz evocar todo o passado, séculos da igreja. E ela está presente, é só olhar um sacrário, às vezes está lá escrito uma frase latina. E por isso, então, o Luiz Antônio usa essas fórmulas litúrgicas justamente para evocarem situações religiosas, delicadezas, diria assim, da sensibilidade. Isto aqui me traz muita lembrança de, não minhas lembranças, mas pessoas que viveram as lembranças por mim, que foram meus antepassados, que foram batizados aqui, casaram aqui, muitos, que eram filhos da primeira geração dos açorianos que vieram de São Miguel, lá Ponta Delgada, e vieram também do Grupo Central dos Açores. É uma igreja rústica, mas é que era uma civilização rústica, o Rio Grande do Sul no século XVIII. Tem só o essencial e o digno para o culto. Eu gostei que foi restituído o piso de madeira, que era o piso original da igreja do século XVIII. É aqui que metiam os cadáveres,
os esquifes com os cadáveres para baixo. Né? Que está no Manhã Que está em Manhã Transfigurada. Transfigurada, né? E que aquele odor de putrefação afastava as igrejas, os fiéis, né? Que pediram ao bispo do Rio de Janeiro para construir um cemitério. Como aquilo demorava muito para vir, essas horas, eles fizeram o cemitério por conta deles mesmo. A dedicação da igreja é Nossa Senhora da Conceição. Eu fico pensando, né, muitas vezes, quantos os açorianos, né, que vieram de lá, procuraram recriar aqui o seu ambiente de fé, não é? De tradição, com os elementos da terra. Né? Mas chegou um momento que não tinham o suficiente para deixar a igreja bonita. Né? Então é que se cotizaram e mandaram vir, né, esses altares. Isso é uma história comovente. Digamos que a igreja tem um duplo significado, né? A memória açoriana e o fato de ter sido palco de um de seus livros. Seria... Exatamente, a Manhã Transfigurada. Justamente a coisa gira muito em torno da questão do piso. Eu uso o odor, né? O odor da decomposição dos cadáveres como um elemento dramático. Pouco escritor se lembra de usar o olfato, dramatizar o olfato. Mas como para mim o olfato é muito importante, é um dos sentidos que eu tenho mais desenvolvido, digamos assim, eu me senti à vontade para usar como um elemento, enfim, potencializador do conflito, né? Tornar o conflito mais denso. Né? É difícil para mim ter objetividade nesta igreja, muito difícil, porque ela me diz muito respeito. Quer dizer, esses avós, esses avózinhos, né, que para cá vieram, eu sinto, curiosamente, eu me sinto realmente uma parte deles. Eu sei que lá onde eles estão, que seguramente é na bem-aventurança, ele deve também estar um pouco comovido, como eu estou. É bom voltar no tempo, especialmente quando esse tempo nos diz algo muito próximo, como é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, tão perto de Porto Alegre e tão perto dos meus antepassados. Mas eu tenho uma grande felicidade, né, de ter antepassados, tanto de pai como de mãe, lá dos Açores. E isso ficou muito claro para mim quando eu fui a primeira vez aos Açores, quando o avião pousou no aeroporto de Ponta Delgada, eu me senti voltando depois de 250 anos. E lá vivem pessoas de grande sensibilidade, eu tenho grandes amigos, como se fossem meus irmãos. E eu volto para lá com muitíssima frequência e
e quero poder sempre fazer isso. Então os Açores realmente são a minha segunda pátria. Eu me sinto perfeitamente em casa lá, e isso aconteceu desde a primeira viagem e permanece até hoje. 10 da manhã. O vice-mestre de música reúne os instrumentistas, coral e solistas vocais no coro alto. Estão desolados. Mostra-lhes uma pasta de papelão. Diz de que se trata. É uma partitura completa, instrumentada e com as partes de cada músico copiadas. O título é Olhai, cidadãos do mundo. Cantata para orquestra, coral e solistas de vozes. Há uma anotação pequena junto ao título, escrita pela mão do próprio mestre Mendanha, e que o vice-mestre lê. Se o senhor bispo consente, rogo a meus colegas a caridade de executá-la nas minhas exéquias. Depois disso, peço que incinerem todas estas partituras e joguem as cinzas ao rio. Estranho homem. O Luís Antônio de Assis Brasil é uma pessoa, ele mesmo é inspiração, porque é de uma bondade, de um saber espantoso, que só pensar na figura dele nós já sabemos o que é que ele quer que se faça. E foi um pedido que me orgulhou bastante, realmente. E que fiz quase ao correr do teclado, precisamente por imaginar o que ele queria e o que seria ele a fazer, se, modestamente, diz ele que não era capaz de fazer, mas de certo que faria. Mas se tivesse sido ele a fazer a cantata, penso que seriam mais ou menos aquelas ideias, de maneira que não me custou nada. Gostei imenso de fazer e foi uma das minhas maiores honras literárias até hoje. Isso posso garantir. Na introdução ao livro de ensaios do Assis Brasil sobre literatura açoriana, A Viagem de Retorno, que é sobre a narrativa açoriana pós 25 de Abril, pós-Revolução Portuguesa em 74, o meu colega e grande amigo Onésimo fala da importância do olhar do exterior, do olhar distante. Bom, ainda nunca falei com o Onésimo sobre isso, mas penso que no caso do Assis Brasil não se trata de um olhar do exterior ou de um olhar distante, trata-se de um olhar em casa. A única distância aqui é que Assis Brasil está mais ou menos a 11 mil quilómetros de distância, mas quando ele chega cá, quando participa no nosso mundo cultural, creio que ninguém o pensa como vindo do exterior, faz parte de nós, é nosso, é um estudioso nosso que ainda por cima se identifica como açoriano. A única diferença entre Assis Brasil e nós será eventualmente o sotaque e se calhar já nem tanto, não é? Ela é um exemplo típico do que Portugal produziu no mundo, quer dizer, no mundo europeu, no mundo atlântico, no mundo sul-americano. E é interessante como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina continua um certo espírito açoriano lá presente. Daí a importância extraordinária que dou ao Assis Brasil, além do seu valor intrínseco, absoluto, o valor de ponte entre duas culturas que são muitíssimo próximas, e essa ponte acho que é muito importante para nos fazer talvez avançar. Eu tive a felicidade de ter estado envolvido não só na publicação de Um Quarto Lego em Quadro, o primeiro livro do Assis Brasil, aqui em Portugal, e nomeadamente aqui nos Açores, de onde, enfim, a família dele é originária. Tive essa felicidade, dizia, e tive também a oportunidade de dizer que, de alguma forma, era um filho dos casais de 1748 que regressava à sua terra de origem. Eu penso que o Luís Antônio de Assis Brasil, sendo gaúcho de gema como é, preserva no seu íntimo aquela gota de sangue açoriano que o faz retornar aqui e sentir-se em casa. Olha, vá gravar isto, que isto é importante.
tem que se fazer assim e assim, porque aquele já está, ó. Estás a ver? Olha. O que estás aqui na cara? É o nosso elemento familiar mais rebelde, mais independente e no fundo é o dono da casa. Ele é que manda aqui. Deixam vocês morar. Isso. E de vez em quando, mas muito raramente, deixam-nos fazer assim uma festinha, mas muito ligeira, porque à segunda ele morde. Só deixa fazer uma. À segunda morde. Aí quando está sentado no sofá, é só ele que está sentado, mas ninguém senta no sofá, que ele não deixa. Mesmo com o tamanho do sofá. Sim. Com alguma distância higiênica, de repente é possível, mas... Sempre que ele vem cá, nós aproveitamos para abrir bons vinhos. E uma coisa que eu adoro é ver o Luís António provar o vinho. Por quê? Ele faz assim uma boquinha mesmo, não sei, prova de uma maneira tão delicada o vinho, depois faz uma expressão de satisfação tal, consola a ver. É uma maravilha. Pois vamos ao vinho. Vamos a isso. Isto aí não vais pôr no... Com certeza. No documentário, não? Com certeza. Não podes. Não diga. A melhor parte. Está começando a melhor parte. Ora. Esse vinho como se chama? Isto é um vinho de cheiro da Ilha do Pico, feito com uva da casta Isabel, muito antiga, tem mais de 100 anos a produção de vinho desta casta nos Açores, sobretudo na Ilha do Pico. Aqui em São Miguel já se perdeu bastante. Vamos a ele então. Vamos embora. Ora bem. Olha só, a mesa já deu uma modificada, né? Ah, sim, agora a mesa já está diferente, não é? Para melhor. Já tem umas quantas calorias. Sim. Pois, a pior parte. Pá, isto... Ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Queres um vinho? Sim. Vamos brincar com o vinho. É para fechar o momento. Claro. Faltam copos. Faltam copos. Pois A Inês não bebe, não é? Vocês não deram tempo de tirar os copos. Então quem é que faz o brinde? Tu. Eu? Não. Eu sou sempre eu que falo. Claro, és o chefe da família. Está bem, olha, mas agora... o chefe da casa. Eu vou fazer um brinde Isso, a matriarca. à saúde do Luís António e da Valesca, que tenham muitos anos de vida e que venham com bastante regularidade aqui a casa beber este vinho connosco, que eu sei Este que não, eles gostam precisamente vai ser muito. vai ser outro. Sim, igual ou melhor. Então ao Luís António, a Valesca e a amizade. E ao Douglas que está aqui connosco. É verdade. A trabalhar. Posição, como é que tu fica aí? Imagina no caminhão. Se tu pudesse... Não é isso, não é problema nenhum. Se tu pudesse eventualmente... Essa é uma delas, então... Esquecer do microfone? Não, essa captação de som tem que ser muito boa. Muito bem, então. Vamos à famosa Sarmento Leite 1011.
Foi o primeiro lugar que eu morei em Porto Alegre, Sarmento Leite, 2011. Por curioso que pareça, eu nunca voltei a Sarmento Leite, 2011. Descobri o edifício em que nós morávamos vai ser um trabalho meio de arqueólogo, mas a gente vai chegar lá. Este é Sarmento Leite, então vamos ver. Aparentemente não há nada que proíba. E se eu entendo um pouco de direito, o que não é proibido é permitido. Mas mudou bastante. É um lugar, é este lugar. É um edifício modesto, típico da classe média dos anos 60. Era qual andar? Era no térreo. Me agrada andar aqui pela Cidade Baixa. É pouco conhecido. Mário Quintana gostava de caminhar por aqui. A mudança para Porto Alegre mexeu com você? Porque a infância, de qualquer forma, sempre é muito marcante, né? Verdade, seja ela dolorosa ou não, é marcante. Estavas nesse período em Estrela. Então, essa mudança para o universo do menino Assis Brasil. A questão é assim, ó. A grande questão foi fundamentalmente a questão cultural. Porque aí eu me senti entre brasileiros. E me sentindo entre brasileiros, eu tive que me adaptar à minha própria cultura. Porque eu vivi em Estrela uma outra cultura. A cultura da colônia alemã. Então foi que eu fui descobrindo que eu era muito castiço, assim, que a minha família estava há tantos anos aqui, né? Há 2 séculos já no Rio Grande do Sul, e que eu fazia parte do velho Rio Grande do Sul. É uma coisa que eu vinha saber depois, porque como eu estava cercado por uma cultura assim, hegemônica da cultura que era encapsulada na colônia alemã, eu me considerava um deles, mas aí com o tempo, vindo para Porto Alegre, eu me senti então integrado na minha cultura, digamos, genética, enfim. Aqui a gente está no Palácio Piratini, a catedral. Eles são mais suntuosos do que belos. Praça da Matriz. Aqui eu andava muito de patins na Praça da Matriz. O Teatro São Pedro é uma referência importantíssima na minha formação cultural, porque eu vinha aqui assistir tudo que era concerto bom, concerto, enfim, solistas estrangeiros e tal. E eu, muito menino, eu vinha para cá. A biblioteca pública, ela é curiosa, assim, porque ela é de 1912, né? Foi construída no tempo do Borges de Medeiros. E dentro ali tem uma frase que eu gosto muito. Agora que eles conseguiram reconstituir, inclusive perguntaram para pessoas, e eu fui uma das pessoas. Por acaso eu consegui me lembrar por inteiro da frase que tinha lá, que é a frase Liber noster amor inter vos est dulce vivere e dulce morrer, que é livro, nosso amor entre vós é doce viver e doce morrer. Eu não chego a esse ponto, né? Mas aqui se tem uma perspectiva interessante. A catedral agora inaugurou a sua cúpula de latão, né? De cobre. Ainda não começou a ficar verde. Eu gosto dessas, eu posso dizer assim que eu amo Porto Alegre. Por sorte é um amor correspondido, porque Porto Alegre me dá muitos temas, preenche o meu imaginário, me permite
percorrer as ruas com meus antepassados urbanos, porque eu tenho antepassados urbanos e antepassados rurais. Nós temos uma Santa Casa aqui que é do início do século XIX, 1810, por aí, embora não seja mais o prédio original, mas alguma coisa mantém, que fica justamente aqui nesse lugar. A Santa Casa fica então à nossa direita, e é um prédio interessante e tal. Foi aí que eu hospedei o Corpo Santo, quando ele ficou, acho que 2 vezes até eu falo na minha obra sobre a Santa Casa, ou mais. A Jacobina Maurer esteve internada aqui na Santa Casa também, a líder dos Muca, que está no romance Videiras de Cristal. Esqueci de passar no Centro Municipal de Cultura, que eu ajudei a fundar. Eu acho assim, o melhor monumento que nós temos é o monumento aos açorianos. Ele é, sem dúvida, o que nós temos de mais. Ele é o maior monumento do ponto de vista do volume, e é também o mais interessante do ponto de vista artístico. Ele é da autoria do Carlos Gustavo Tênios, um nosso escultor aqui do Rio Grande do Sul. Ele representa o Manaus, né? E os açorianos todos, na verdade o corpo forma o Manaus, a quilha muito bonita, tudo, né? É realmente uma beleza. Já está, claro, cheio de pichações. Pessoas não sei por que querem emporcalhar a cidade em que vivem. Tá um dia com vento sul, minuano, maravilha, limpa o céu, deixa isso maravilhoso. E se é no outono, então, não há nada melhor.
Glorioso talvez seja o meu romance novela no caso, mais assim, contemporâneo, digamos. Tá? Isso ocorreu no momento que eu estava naquela transição dos 40 anos, que sempre é uma coisa um pouco complicada. Eu dizia, não será comigo, mas foi. Né? Então, acho que é duplamente a coisa. Uma coisa é acertar contas com a orquestra sinfônica. E outra também representa essa transição de idade. São as duas coisas juntas. Mas a transição da música como prática e a literatura não foi traumática, não foi assim, não houve um processo doloroso, simplesmente a literatura foi se tornando mais importante pelo seguinte. Por quê? Eu sabia que na música, porque eu não tinha talento suficiente, que eu jamais seria um solista. Isso é a coisa que eu sabia. Por outro lado, também me frustrava um pouco aquela coisa de eu não estou fazendo arte aqui. Quem é que está fazendo a arte? A arte de quem é? A arte é do compositor e é do maestro. Eles são os artistas. Os músicos de fila, como a gente diz, são executantes. Né? Então eu disse, não, mas isso não está me agradando. Então eu não criava, era executante. E isso estava me incomodando muito, porque eu estava me encaminhando assim para um brete, que é o seguinte, eu vou ser um músico profissional e um músico de fila, e isso vai me frustrar muito. Aí eu tinha publicado meu primeiro livro, e ele foi muito bem recebido e tal, e eu disse, bom, acho que é possível, quem sabe, transitar de uma coisa para outra. Disse, bom, mas do que eu vou viver? Aconteceu que, como eu tinha curso de Direito, o atual ministro, Paulo Brassar, ele foi eleito para o Senado, e ele era professor da Faculdade de Direito, então me convidou para ficar no lugar dele, na PUC. E de fato eu entrei naquele tempo e sou professor da PUC até hoje. Só que não mais no direito, mas sim das letras. Né? Foi também uma outra transição muito lenta e sem nenhum trauma. Então, na literatura eu podia fazer algo que fosse só meu, que eu podia controlar. Aí então muitos me perguntam, tá bem, tudo bem, mas então por que não continua fazendo música por passatempo? Eu não posso, porque a minha exigência sempre foi profissional em relação à música. A alma é um pedaço, é um filete de madeira que une a parte de cima, o tampo, até o fundo. Então, o som vibra na ponte aqui, ou cavalete, transmite para a alma e da alma se expande para o instrumento. Então, fica escondidinho, ninguém vê a alma, ninguém sabe que tem alma. Mas se não tiver alma, o instrumento não soa. Como as pessoas, né? Isso mesmo. A alma fica lá escondida. Mas sem alma não adianta nada, né? Tô pegando, olha, esse instrumento. Esse aqui é a ponteira. É a ponteira que fica fixada no chão. O importante é manter esse ângulo de 90 graus do arco em relação à corda. Afinado em 4. Dó, Sol, Ré, Lá.
4 cordas. Simples 4 cordas. Alguns instrumentos antigos tinham 5 cordas. E aqui são só 4. E o importante é que ele não tem os trastes aqui. A gente tem que ir pelo ouvido. Né? Então ele é Dó, né? Essa nota Dó, Ré, ele faz Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e assim vai, até a última corda. Há posições mais avançadas, posições mais para trás. Eu tenho que me desculpar, porque já faz 20 anos que eu não me sentava com o instrumento na frente. É difícil reconquistar esse instrumento. Tu foste bem amoroso com o maestro da orquestra, Claro. Um homem amoroso. Mas o maestro ele sempre foi muito, comigo assim, foi muito afetuoso e tal. Ele tinha um problema assim, ele viveu um tempo ele fugiu da casa do nazismo, aquelas coisas. E depois ele veio para, o primeiro que ele veio foi para o Uruguai. Então ele já misturava o húngaro com o espanhol. E depois veio para o Brasil, era meio húngaro, meio espanhol, meio tudo, né? E ele tinha o problema dos léxicos, né? Porque até a sintaxe que ele mais ou menos... é que tem que fazer o gesto. E aí estavam fumando, né? Ele disse, não fumem. Disse o maestro, né? Os músicos fumando durante o ensaio, quer dizer, isso era um negócio incrível, né? Daí ele disse, não fumem, faz mal cigarro. Ele sempre fumava charuto, então ele tinha os charutos aqui. Mas o médico disse não fumar, né? Não fumar. Eu, por exemplo, já abandonei o churrasco. E esse charuto, ele se atrapalhava com as palavras. Era muito engraçado. Bom, mas você estava falando, né? Eu terminei deixando. Não, é que o... Agora eu vou... Isso. Agora eu vou o assado campeiro mesmo, ele é feito no chão, uma trincheira no chão. De aproximadamente uns 80 centímetros de profundidade e por aí de largura. E ali dentro vai lenha. É isso, de verde. Com a ponta de tadão dá pra pintar. Vamos pintar ali fora? Aqui tem essas coisas, né? Linguiça, churrasco de galinha, né? Isso é o fim da picada. Mas hoje em dia, né, com esses modernismos de colesterol e não sei o que mais, né? Na verdade, isso aqui é uma vergonha, né? Se meu pai me visse... Se meu pai me visse assando desse jeito... Ia reclamar com isso Não, aqui. ia reclamar. Não, ele ia ficar muito bravo, né? Porque pra ele era só carne, ou carne de ovelha ou carne de gado. Nada mais, claro. Rapaz, cadê esse rapaz que sumiu? Cadê esse rapaz que sumiu? Cadê esse? Cadê? Quer olhar? Quer olhar? Nossa, assim eu não te encontro mesmo. Assim eu não te encontro mesmo. Agora sim, achei. Olá, tudo bom? Bom dia, prazer. Prazer, Leonardo. Tudo bom, Leonardo? Bom dia, professor. Tudo bom? Você achou que conhecia o silêncio na Zona Sul? Aí chegou meu filho e viu que nem tudo é tão silencioso assim, né? Se silencioso, o Antônio não tem nada, né? Oi, tudo bom? Muito prazer. Um problema de fumaça, não sei Prazer. Não sei o que é. Olá. Filho, não dá, eu não sei. Não pode ser um gato. Gato eu sei desenhar. Oh, o que é isso? Pois é, isso aí. É melhor. Era um cavalo, mas não deu certo. A voz eu escutei. Cavalo de masculino, não dá. Vou passar pro Leonardo porque tá quente. Eu não enchi muito. Vou desenhar um churrasco no chão. Quer? Tá, vem cá, o cavalinho.
Aquela colagem ele fez no dia do Ano Novo, né? Aqui, ó. O Antônio fez a boneca, o deputado Assim não tá legal, Antônio. Ei, filhote! Diminui a velocidade. E tudo pro mesmo lado. Agora vira de lado. Agora eu preciso da tua ajuda, porque eu não me lembro como é que era. Como é que a gente faz um churrasco no chão, te lembra? Vem no meu colo aqui que eu te faço descansado, hein? Tá exausta, né? Ah, cheguei. Oficina Caçapá. Qual? Eu vou trazer você. Dá pra ir então agora? Por favor. Então tá. O planer. Quer que eu segure esses Quer que eu segure esses cálices? O planer, ele vai, claro, espiar mais de jeito. Eu já não sei mais qual é o cálice que eu estou usando, na verdade. Vou oferecer ao Douglas. Bom, muito bom. Isso aqui é ótimo, Parabéns, exatamente. hein? Mas lá em casa não é assim Não, até. não é bem. Nem muito tempo depois sabia dizer como tudo sucedeu. À beira do arroio, ainda montada, ao arregaçar o vestido até os joelhos, alguém pulou sobre o lombo do cavalo e uma terrível mão, dura e calejada, tapou sua boca, ao mesmo tempo em que passava outro braço pela cintura, imobilizando-a. Detrás de um arbusto surgiu outro homem, gordo e branco, o torso nu, apontando-a. É uma Mucker, é filha do Hofstetter. Ana Maria não reconheceu, nem jamais ouvira a voz arrastada que babujava palavras obscenas ao seu ouvido. Quis lutar, mordeu a mão que impedia de gritar, torceu o corpo, mas entendeu que tudo estava perdido ao ver na mão do gordo uma faca de peixe longa e brilhante. Foi apiada do cavalo e arrastada até atrás do cruzeiro, erguido pelos padres, onde se lia: Mann, rette deine Seele. Homem, salva a tua alma. De olhos fixos no braço menor da cruz, arrancaram-lhe toda a roupa e ela foi possuída uma vez pelo gordo e 2 vezes seguidas pelo outro homem, que havia enfiado a camisa sobre a cabeça. Tem medo, ela pensava, mais envergonhada por ele do que por si mesma. Ela não chorava, enquanto aqueles homens a destruíam como certamente fizeram aos cavalos. Ali se iniciava uma nova existência. Com a inútil virgindade, ia-se também a infância e a juventude. Entrava a força no mundo áspero e sem sonhos das pessoas vividas. Tão cedo, ela se dizia, fechando as vistas para não enxergar o gordo, que olhava tudo rindo. Vamos dizer, a segunda grande transformação que ele teve na literatura. A primeira grande quebra de paradigma foi com a Manhã Transfigurada, que já mudou para uma linguagem, vamos dizer, era barroca, mas era um livro menor, mais intenso e menos extenso. Então. Depois ele seguiu, foi vindo historicamente, até num certo sentido, o trabalho dele. E quando ele chegou neste momento, ele foi bem consciente, ele sentiu, não estava mais satisfeito, né? E aí vem aquele fantasma que todo escritor tem de um dia não consegue mais escrever, né? E ele disse, assim como eu estou escrevendo, eu tenho leitores, tenho editora, mas eu não estou satisfeito. E já tinha um grande... Acho que tinha mais de 100 páginas do livro e tal, deixou tudo, a gente fez uma viagem nesse meio tempo e tal. Depois ele ficou um tempo pensando, reescreveu e aí
ele, vamos dizer, foi com aquela mesma ansiedade do jovem escritor, para ver a reação do público. E a reação foi muito boa, embora os leitores que gostam de romances, assim mesmo, que saboreiam, que querem aprender muitas coisas, eles tenham se queixado que ficou enxuto, mas as pessoas que estão em busca além de ler um bom livro, também de ver a evolução estética, técnica do criador, apreciaram muito essa mudança. As frases dele se tornaram mais curtas, né? E mais incisivas, né? E o Pintor dos Retratos eu li ainda no original, né? Fui um dos leitores prévios, né, do livro, né? E eu me surpreendi. Me surpreendi porque eu não estava habituado, digamos, àquela nova forma de dizer, né? Mas eu acho que ele acertou. Essa, digamos, ruptura estética também corresponde a um momento de maior exposição de mim mesmo, né, na obra. Acho que se chega numa idade em que a gente se julga no direito de dizer o que sempre calou, ou pelo menos a maior parte do tempo calou. Por enquanto, isso está acontecendo na minha literatura. Mas, já nos pequenos ensaios que eu tenho publicado, isso já é uma coisa mais presente. Eu não me preocupo tanto com o decor em si, mas sim com o que ele provoca nas pessoas e assim, especialmente tentar representar um conjunto, uma gama de sentimentos que muitas vezes podem ser expressos de maneira simples, mas efetiva. Então, se eu digo, quando o frio nos abandona, nós não sabemos mais quem somos, né, eu tento dar uma carga semântica muito intensa nisso, né, porque por detrás dessa frase, há outras frases que não são ditas, né. Por isso é que o leitor vai ter que ir também um pouco devagar até deglutir tudo isso aí. Não é para um leitor rápido, embora apareça ao contrário. Embora seja um livro que fica os capítulos curtos, o tamanho do livro é menor, né? Parece que ele é dedicado a um leitor assim que lê tudo muito rapidamente, portanto estaria ótimo. Não, eu acho que é um leitor que ele pode até em certo momento eventualmente ficar seduzido por essa forma rápida, mas aquilo deixa muitas coisas no rastro, assim como um cometa. Deixa um rastro grande. É um pouco por aí que eu, né, penso que é a minha literatura, pelo menos no momento que eu estou fazendo agora. Cães da Província, página 89. E olhe para lá, para aquelas águas tão líquidas, uma chapa cobreada rebrilhando ao sol evanescente deste final de tarde, no Guaíba tão pontual em seus crepúsculos, na estação assim bela do outono. Algo muito pequeno se move, um minúsculo ponto balouçante na correnteza contrária ao deslizar natural das águas. Quase nada se vê, apenas que é feito pela mão do homem, não uma simples tora ou tronco de árvore desgarrada. Tem forma oblonga e quem tiver vistas firmes verá que possui polpa e proa,
se é que uma simples canoa pode possuir tais sutilezas. Mas não está solitária como um nau fantasma. Ao contrário, tomando-se um óculo de alcance, ver-se-á que duas pessoas estão sentadas frente a frente, sendo que uma delas está remando. Pode-se enxergar os longos arcos que os remos traçam no ar, subindo e descendo, mergulhando na água com vigor, e quando se erguem, trazem junto um véu cristalino irisado nas 7 cores, o qual se despeja silenciosamente de volta ao seu fluido elemento. Aproximemo-nos mais, ou antes, demos maior distância entre a objetiva e ocular para ver melhor. São 2 homens, muito parecidos talvez, porque têm a mesma estatura e as mesmas carnes, mas algo nos diz que são diferentes no espírito, pois aquele que está remando larga o remo para brandir alguma interjeição manual, enquanto o outro parece mais ocupado em olhar as nuvens do crepúsculo, o braço direito caído, a ponta dos dedos roçando a corrente. Este sonhador talvez nem esteja falando. É provável que esteja apenas ouvindo o interlocutor, com a sábia condescendência dos eruditos, que de tanto ouvir argumentar, já entenderam que o melhor, antes de falar, é ouvir. Porque somos escravos de nossas palavras e senhores do nosso silêncio. Ao deitar-se na cama do imperador, ele não tinha mais ideias. Recordava-se de imagens triviais, a costura das bombachas de Chico Silva, o aspecto doentio do cavalo em que viera. Olhou para o teto e viu uma forma anelar em certo nó da madeira. Lembrou-se do broche da esposa do primeiro Francisco da Silva. Nunca imaginara isso. Dormir onde dormira o monarca. É uma obra literária, eu não tenho dúvida, inspirada por um amor ao Rio Grande do Sul, né? Mas não é um amor cego, né? A memória, ela se impõe ao mesmo tempo como o tema fundamental do narrador e como o processo da escritura. Isso insere o Luiz Antônio no que há de mais importante na literatura, não brasileira, mas a literatura universal.